Vamos agora falar de eleições 2026? Foi divulgada agora há pouco uma pesquisa eleitoral feita pelo Instituto Real Time Big Data. Vamos então trazer para vocês qual é o cenário mais atualizado de intenção de votos. O presidente Lula lidera o primeiro turno nos 3 cenários estimulados pela pesquisa. Vamos ver aqui no telão, então, esse primeiro cenário. Gente, só deixar bem claro, vocês observaram que eu falei um cenário estimulado. Significa que os entrevistados receberam as opções com os nomes dos candidatos, tá bom? Nesse primeiro cenário, Lula lidera com 39% das intenções de votos, seguido de Flávio Bolsonaro, do PL, com 32%. Mas a gente observa uma proximidade entre Lula e Flávio Bolsonaro na comparação com as outras pesquisas que nós estávamos acompanhando até então, tá bom? Ratinho Júnior, que é do PSD, ele aparece com 9%, tá bom? No cenário que a gente vai trazer agora, 2, é quando o nome de Ratinho Júnior é trocado pelo nome de Eduardo Leite, que também é do PSD. Lula sobe para 40% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro e 4% do atual governador do Rio Grande do Sul. Todas as pesquisas até então que nós trazemos aqui, eu vou trazendo esses comentários, gente, só para a gente ir resgatando um pouco a nossa memória do que nós já trouxemos em outros cenários. O que acontece? O Eduardo Leite, ele acaba tendo uma distância maior em relação aos outros candidatos. E isso altera o quê? Uma vantagem para o presidente Lula, tá bom? Vamos agora para mais um cenário, o cenário 3, que é quando o nome de Ronaldo Caiado, também do PSD, ele aparece na disputa. Então, Lula, ele conserva os 40% da intenção de votos, enquanto Flávio Bolsonaro cai para 33% e Ronaldo fica com 5%. Então, essa é a mudança que acontece nesse terceiro cenário. Agora, vamos ver como que fica o segundo turno, tá? A Real Time Big Data fez 7 cenários de segundo turno. Vamos para as projeções. Na projeção entre Lula e Flávio Bolsonaro, há um empate técnico. Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro com 41%. Mas ainda assim tem 17% que precisa definir. 10% com branco e nulo e não sabe ou não responderam com 7%. Outro empate técnico aparece ali no limite da margem de erro é entre o candidato, o presidente Lula, que pode tentar a reeleição, com 43% das intenções de voto, e Ratinho Júnior, que aparece com 39% das intenções de voto. Branco e nulo sobe para 11%. Não sabe, não respondeu, 7%. Contra Aldo Rebelo, Lula aparece com mais de 50% dos votos. Lembrando que aqui a gente já está falando em segundo turno, tá bom? Ele aparece com 51%, enquanto Aldo Rebelo aparece com 19%. Isso significa que nem todo mundo que não quer o presidente Lula vai aceitar uma outra via para depositar o seu voto, tá? Aí a gente tem aqui nulo e branco com 14% e não sabe, não respondeu com 16%. No cenário contra Eduardo Leite, Lula tem 46%, como a gente pode ver aqui na intenção de voto. E Eduardo Leite se aproxima com 35%, mas a porcentagem de nulo e branco sobe para 12% e não sabe, não respondeu, permanece em 7%. O presidente também aparece à frente contra Romeu Zema, governador de Minas Gerais.
Lula aparece com 44% das intenções de voto, Romeu Zema aparece com 35% e nulo e branco sobe para 13%. Também sobe em 1 ponto percentual aqueles que responderam que não sabe ou não responderam de fato essa pesquisa. Em um eventual segundo turno contra Ronaldo Caiado, Lula aparece com uma alta chegando a 45%. Ronaldo Caiado aparece com 36% das intenções de voto. Nulo e branco fica na casa de 12%, não sabe, não respondeu 7%. Essa pesquisa foi feita entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março, com entrevistas de 2.000 eleitores de todo o país. O levantamento tem um grau de confiança de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. E essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, gente, não confiem em pesquisas que não têm registro no Tribunal Superior Eleitoral. A gente precisa ter a fonte segura e a gente vai analisando o que tem ali de informação. Vamos chamar agora a Marcela, que vai voltar a conversar com a gente, justamente para poder repercutir essas intenções de voto. Marcela, que vai aparecer direto do nosso estúdio no Distrito Federal. Marcela Matos, é uma pesquisa que traz um estreitamento na vantagem do presidente Lula no primeiro turno em relação a Flávio Bolsonaro. Também está ali no empate técnico o presidente Lula com Flávio Bolsonaro num cenário de segundo turno. Mas, com todos os outros candidatos, o presidente Lula continua à frente. Como que a gente pode avaliar essa mudança de opinião em relação aos candidatos para as eleições agora de 2026? Luara, o resultado dessa pesquisa mostra como a candidatura de Flávio Bolsonaro está consolidada e também, por outro lado, fica ali uma margem muito estreita para uma terceira via, né? A pesquisa Real Time Big Data, ela coloca aí tanto os candidatos Eduardo Leite, Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, eles são pré-candidatos, né, do PSD. O partido ainda vai definir qual dos três que vai ser o candidato à presidência da República, mas pelo menos nesta largada, nenhum dos três consegue parear com o presidente Lula, e é o que o Flávio Bolsonaro vem conseguindo alcançar. De dezembro para cá, o senador Flávio Bolsonaro teve, sim, um avanço nas pesquisas, inclusive nas últimas 3 pesquisas. Essa já é a terceira consecutiva que mostra Flávio Bolsonaro pareado, empatado com o presidente Lula. Isso a gente não via até o mês passado. A gente tinha, desde o final do ano passado, uma consolidação do presidente Lula liderando no primeiro lugar ali nas intenções de voto, num eventual segundo turno contra Flávio Bolsonaro, e o senador atrás. Agora não, Flávio dispara nessas intenções de voto, ele já está ali empatado agora pela terceira vez, é o terceiro instituto, né? Tivemos na semana passada tanto a Atlas Bloomberg e a Paraná Pesquisas também mostrando essa tendência de crescimento de Flávio Bolsonaro, enquanto o Lula fica estabilizado aí nessa margem de 40, 45, 46 pontos. Então, temos um crescimento de Flávio Bolsonaro. Outro dado que é muito interessante nessa pesquisa, que todos os estrategistas se debruçam sobre ele, é o índice de rejeição. Porque, como, ao que tudo indica, a eleição desse ano vai ser bastante polarizada, bastante disputada, então o voto a voto vai ser sim disputado e a rejeição pode ser um fator decisivo. Então, a gente sempre observa esses dados com lupa. E a pesquisa divulgada agorinha mostra que Flávio Bolsonaro e o presidente Lula registram exatamente o mesmo índice de rejeição. 47% disseram que conhecem esses candidatos e não votariam neles. Então,
Até nisso a gente vê essa disputa apertada, então dentro ali, por exemplo, do PT já há uma estratégia de avançar mais, inclusive endurecer um discurso em relação à democracia, em relação a críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Do outro lado também a gente viu que no domingo o senador Flávio Bolsonaro realizou a sua primeira grande manifestação como candidato à presidência da República e ali ele se dedicou também a atacar o presidente Lula, atacar o filho dele. Então, a gente vê que conforme as pesquisas indicam um afunilamento, né, nessa disputa, os dois lados já começam também a pegarem armas, a partir para cima, a endurecer essas críticas. Então, essa deve ser, Luara, uma tendência de agora em diante, porque conforme diversos cenários eleitorais, né, diversos institutos já mostram, Flávio Bolsonaro e o presidente Lula estão empatados numa disputa presidencial. E eu acredito que por essa, lógico que a base do governo já esperava, mas talvez não tão rápida, né? Uma aceitação e uma crescente de Flávio Bolsonaro. É claro que muita pesquisa ainda vai vir à tona, muitos fatos ainda vão acontecer e tudo isso pode mudar cenários também, porque a política não para.